glória a Deus. Queremos dar as boas-vindas a você nessa noite, convidar você a louvar e adorar ao Senhor conosco, amém? Estamos reunidos como igreja, em casa, e nós queremos então convidar você a, nesse momento, ser igreja conosco, a participar desse tempo de adoração a Deus, amém? Amém. Aleluia. Em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar de toda afronta, exultaremos em nossa herança. Em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar de toda afronta, exultaremos em nossa herança. Em nossa terra o dobro iremos possuir, eterna alegria em ti. Pois o dia da vingança do Senhor e o ano dos remidos chegou. Em nossa terra o dobro iremos possuir, eterna alegria em ti. Pois o dia da vingança do Senhor e o ano dos remidos chegou. Em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar de toda afronta, exultaremos em nossa herança. Em nossa terra o dobro iremos possuir, eterna alegria em ti. Pois o dia da vingança do Senhor e o ano dos remidos chegou. Eterna alegria em ti, eterna alegria em ti, eterna alegria em ti, Senhor. Eterna alegria em ti, eterna alegria em ti, eterna alegria em ti, Senhor. Em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar de toda afronta, exultaremos em nossa herança. Em nossa terra o dobro iremos possuir, eterna alegria em ti. Pois o dia da vingança do Senhor e o ano dos remidos chegou. Eterna alegria em ti, eterna alegria em ti, eterna alegria em
Ti, Senhor. Eterna alegria em Ti, eterna alegria em Ti, eterna alegria em Ti, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
Oh, o Senhor nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Toque mais puro, amor mais profundo do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encher este lugar é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor, tua glória, Senhor. Vem, Senhor, brilha sobre nós, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor, não há palavras para dizer, Senhor, quando Tu vens. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Senhor, conduza essa reunião conforme o Teu coração, conforme o Teu querer. Senhor, eu peço que o Senhor toque a vida dos meus irmãos nesse momento, a cada um, Senhor, que está assistindo, a cada um que está participando conosco, Senhor. Que eles possam também, onde estão, ser inundados com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor. Senhor, nós buscamos isso, nós temos sede e fome, Senhor, por Ti. Senhor, de um encontro, de algo, Senhor, que nos marque, que nos mude. Senhor, é a Tua presença, é a Tua presença. Senhor, Tu és tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Olá, graça e paz a todos. Para nós é um motivo de muita alegria, uma vez mais, poder compartilhar a palavra convosco. Tenho por certo que Deus tem coisas a falar aos nossos corações através da sua palavra, como já tem feito muitas vezes, não é, de muitas maneiras. E antes de eu compartilhar a palavra, eu gostaria de orar por nós, não é, pelas famílias, pela Europa, pelo mundo, não é? Nós sabemos que vivemos tempos complicados, tempos difíceis,
Temos visto as notícias que a Europa, muitos países estão retornando a entrar em quarentena. Muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, muitas pessoas empobrecendo, muitas pessoas fechando seus negócios, muitas pessoas indo à falência. E para nós é um motivo de tristeza por esse lado, porque no meio disso tudo há pessoas cristãos, que estão, infelizmente, perdendo seus trabalhos, suas vidas sendo transtornadas, no meio dessa situação. Então eu gostaria de orar por nós, pela igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado por este mundo, pelo nosso país, Brasil, pela Inglaterra, onde nós vivemos, pelos nossos amigos, toda a Europa, no mundo onde nós conhecemos alguém, porque nós que imigramos acabamos por fazer muitas amizades ao longo do tempo, e infelizmente nós não temos notícias de muitos dos nossos conhecidos, amigos, espalhados, mas vamos orar por eles também, apresentá-los nas mãos do Senhor. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de ter esse tempo de oração, amém? Você no seu lar, na sua casa, seja agora ao vivo, em direto, ou depois na gravação, então vamos tirar um tempo de oração, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e para que o Senhor nos conduza segundo a sua vontade, amém? Porque tudo isso são sinais daquilo que eu irei falar mais adiante sobre a vinda do Senhor, amém? Então vamos orar. Senhor, eu me ponho na tua presença neste momento, Senhor, em prol de todas as famílias, Senhor, deste mundo, Senhor. Principalmente aqueles que são teus filhos, Senhor, são chamados, fazem parte da família de Deus. Nós oramos, Senhor, pelos países, pelas nações, Senhor, que estão enfrentando esta crise mundial, Senhor, por intermédio deste vírus, que nós não sabemos a origem, se foi criado, se é algo da natureza, se é proveniente de Deus, se foi o diabo que lançou. Não importa, Senhor, nós sabemos que isso não apanha o Senhor de surpresa. O Senhor tem um plano muito maior, Senhor, para este mundo, e nós estamos no meio deste plano, Senhor. E por estar no meio, nós iremos enfrentar tantas circunstâncias difíceis, Senhor. Mas nós entregamos nas tuas mãos cada família, cada pai de família que perdeu seu emprego durante essa pandemia, Senhor. Quão difícil é, Senhor, eu me coloco na situação de alguns pais que têm filhos, que têm casa para pagar o aluguel, Senhor. Senhor, é tão difícil, Deus, mas eu creio na tua provisão, Deus. Tu não mudou, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Tu é o Deus que não muda, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, ainda que haja um pouco de azeite e um pouco de farinha na botija, Senhor, como foi nos dias de Eliseu, Senhor. Porque houve tempos de crise na Bíblia Sagrada, Senhor, e nós temos várias histórias. E no meio dessas crises nós vemos a manifestação sobrenatural de Deus. E é isso que eu quero clamar nessa tarde, Senhor, é um mover sobrenatural de Deus no meio daqueles que te seguem e querem te servir, Senhor, e são chamados os teus filhos. Nós queremos ver o sobrenatural, Senhor. Nós queremos ver o mover de Deus no nosso meio, porque é esta fé que nós professamos, é aquilo que cremos, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está conosco continuamente até a consumação do século, Senhor. Por isso nós clamamos, Deus, nesta hora, por cada família, Senhor, que nos assiste, que irão assistir, ou que está espalhada por este mundo afora e que precisa de um mover de Deus nesta hora. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, como igreja também, poder fazer alguma coisa, Senhor, para aqueles que precisam. Se nós soubermos de situações adversas, nós queremos fazer um esforço tremendo para poder ajudar e colaborar de alguma maneira, Senhor, no nome de Jesus, porque é a única forma, Senhor, de nós mostrarmos que nós realmente te amamos, Deus, é amando o nosso próximo, é fazendo algo em prol daqueles que precisam, Senhor, no nome de Jesus, porque isso também é ser igreja, para a glória de Deus. Amém. Amém. Essa semana tenho pensado em vários assuntos, principalmente concernente à vinda do Senhor Jesus.
Na última quinta-feira, na verdade, na quinta-feira eu partilhei um devocional, mas na quarta-feira nós fomos surpreendidos com uma notícia, não é, a nível mundial, ao qual um grande líder religioso, não é, a saber, o Papa, não é, ele disse que é a favor do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, homossexual, não é? E o mundo entrou em choque por se tratar de um líder religioso e que professa o cristianismo e lê as escrituras sagradas. Então muita gente ficaram chocadas com isto. Muitos de nós não estão chocados, né? Sabe que muitas das vezes os desvios, a apostasia acaba levando as pessoas por caminhos complicados. E eu teci um comentário numa página de jornalismo brasileira, não é, ao qual recebi muitas críticas, mas também recebi muito apoio, não é? E eu, na verdade, eu já previa que eu iria receber muitas críticas. Eu fiz mesmo de propósito, com a intenção de perceber como está o clima no mundo com relação a Deus, não é? E eu até citei aqui na quinta-feira passada que o mundo está um barril de pólvora a ponto de explodir. E eu achei interessante não, né? Surpreso com algumas respostas que negavam a existência de Deus, criticando que a Bíblia é uma fábula, não é? Dizendo que esse negócio de Deus não existe. Enfim, e eu fiquei mesmo assim estarrecido com o comentário. O que mais me preocupou mesmo foi pessoas cristãs tomando algumas posições contrárias daquilo que está na Escritura. Se diz cristãs, né? Porque na verdade, um verdadeiro cristão é aquele que examina a Escritura Sagrada, é aquele que lê a Bíblia e tem conhecimento da Palavra de Deus e não deixa se levar pela onda, não é? Pelas circunstâncias. Depois nós vemos notícia que o Chile está vivendo uma grave crise, não é? Onde igrejas cristãs, católicas e cristãs evangélicas estão sendo demolidas, incendiadas no Chile, por causa de uma grave crise lá. Então nós vemos que os cristãos estão sendo perseguidos, não é? E eu falei isso na quinta-feira. E isso me levou para um texto da Bíblia, ao qual eu escrevi 8 páginas, mas fique tranquilo que eu vou tentar ser bem resumido, não vou falar muito daquilo que está aqui, porque não vamos ter tempo. O objetivo é passar aquilo que Deus colocou no meu coração para os irmãos, para nós meditarmos e refletirmos, porque é importante. Está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 18, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O versículo que mais me chamou a atenção foi essa aqui, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, e qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Eu vou parar aqui, depois nós vamos continuar essa leitura, porque ela é um pouquinho extensa, vai até o versículo 18, mas o que eu percebo é que hoje pouco se fala sobre a vinda de Jesus. Temos vários motivos: falta de conhecimento sobre o assunto, não é? Falsas profecias que não se concretizaram, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso também. Falta de fé, incerteza, demora. Meu objetivo aqui é perceber isso, não é? E também eu não irei falar aqui sobre a escatologia, os sinais dos fins dos tempos, os fatos, não é? Pós-arrebatamento, nada disso. Não vou entrar nesses argumentos, porque isso requer muito mais estudo e teria que levar uma semana ou mais para tentar
E ainda assim não chegaremos a uma resposta conclusiva, não é? Porque há muitas visões e debates sobre isto. Mas o que eu quero focar aqui é na questão da esperança, da necessidade de crer e se preparar, né, pela essa tão anunciada segunda vinda de Jesus. E com base nisso vamos usar esse texto ao qual nós lemos. Nós paramos aqui no versículo 8, mas nós vamos tentar perceber algumas coisas nesses versículos que nós lemos primeiro, e também nas parábolas de Jesus, conforme a volta de Cristo. Então, o Senhor me levou para esse texto devido a esses debates, né? Enfim. E a gente percebe que as pessoas realmente estão chegando ao cume da apostasia, do desvio, de se afastar de Deus, da incredulidade. Porque o versículo, o texto que eu coloquei, tinha a ver com a seguinte questão. Nos dias de Noé, quais será que eram os tipos de pecado que aquele povo cometeu ao ponto de Deus falar assim, olha, eu me arrependi de ter feito o homem na terra. O arrependimento ali tem um tom de tristeza, né? Deus se entristeceu de ter feito o homem na terra, ao ponto de separar Noé e sua família e falar, vou salvar só essa família, porque o resto já não há esperança pro resto. É uma questão chocante que nós olhamos para a Bíblia, ao qual Deus escolheu apenas uma família e rejeitou todas as outras. Aí eu pergunto, que tipo de pecado essa gente cometeu para afrontar a santidade de Deus, para afrontar Deus de tal maneira ao ponto do Senhor separar um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, que era a família de Noé. Depois Deus poupou a Ló, não é? Olhando para os pecados de Sodoma e Gomorra, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi somente essa questão que eu coloquei, objetivando também tentar abrir os olhos das pessoas, não é? Para que não estejamos cegos. As Sagradas Escrituras diz que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai voltar. Vamos voltar ao versículo 1. O apóstolo Pedro diz, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor Salvador. O que Pedro quis enfatizar aqui, que o ensino que trazia nessa carta não era novo, era algo que já tinha sido falado pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Ele queria reforçar aqui uma das verdades fundamentais da fé cristã, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu anseio por essa vinda. Eu tenho clamado por ela porque eu tenho filhos pequenos. Eu olho por meus filhos, às vezes fico preocupado, falo, Deus, meus filhos estão nascendo no meio de uma geração perversa, Senhor. Numa geração que não te conhece. Porque se nós olharmos para um passado não muito distante, mas há uns 10, 15, 20 anos atrás, houve tremendos avivamentos da parte de Deus, onde inclusive eu fui alcançado pela graça de Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Houve um tempo em que os jovens buscavam mais de Deus, não é? E era um tempo extraordinário que nós vivemos há uns 15, 20 anos atrás, que hoje parece que não estamos vivendo mais. E eu me preocupo pelos meus filhos por causa disso. Falo, Deus, tem misericórdia, Senhor. Qual o legado? O que eu estou fazendo para que os meus filhos te conheçam, Senhor? E eles tenham uma experiência sobrenatural contigo. Que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Que eles possam marcar a geração deles, Senhor. Mas o que me preocupa também, Senhor, é essa ciência que se multiplica a cada dia. É o contorno que esse mundo tem tomado. É preocupante, irmãos. Hoje de manhã eu estava vendo uma notícia em que está sendo lançada nos Estados Unidos uma tatuagem que identifica todas as tuas vacinações. As vacinas. As moedas criptográficas. Agora está entrando aí o novo dinheiro virtual, não é? Os bitcoins. Está acabando o dinheiro físico. Então nós vemos que o mundo está tomando um rumo desenfreado realmente para que haja um governo mundial, para que haja um fim. E é preocupante porque eu até compartilhava com a minha esposa essa semana, falava, meu Deus, a Bíblia diz que se você não tem o número da besta, eu estou a usar aqui um parênteses aqui, você não pode comprar e nem vender, não é?
Aí muita gente, mas a igreja vai ser arrebatada, nós não vamos estar aqui. Mas eu pergunto, e se nós não formos arrebatados? Pastor, mas aí você é contra o pré-tribulacionismo. É aí que está, irmãos. É uma questão de visões escatológicas. Alguns pensam que vão subir antes do anticristo se manifestar. Outros podem estar aqui quando o anticristo se manifestar e enfrentar todo o mal que pode acontecer. Porque há 3 visões escatológicas sobre a vinda de Cristo. E acabamos às vezes por ignorar as outras, não é? Achamos, nós não queremos sofrer. Quem é que quer sofrer? Nós não queremos. É lógico que se Jesus viesse hoje era muito melhor. Mas e se ele vir durante o anticristo estiver aqui? Se ele estiver aqui, irmãos, a coisa vai ser feia para nós que cá estarmos. Porque vai ter que ter o número da besta. Se você não tiver o número da besta, você não compra e não vende. Aí você começa a pensar, mas eu pago aluguel? Se eu não tiver o número da besta, eu não tenho emprego? Como é que eu vou pagar minha renda? Eu tenho que comer se eu não tiver o número da... Como é que eu vou comprar comida para os meus filhos? Você já pensou nisso? Como é que eu vou comprar comida para os meus filhos se eu não for selado? É duro. Mas a Bíblia diz que Deus vai nos livrar durante a tribulação. Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar. E é isso que nós devemos se agarrar, nós devemos confiar na graça de Deus. Porque houve tempos terríveis no tempo da nação de Israel, o qual Deus manifestou a sua graça ao remanescente fiel. Aqueles que permaneceram firmes em Deus, Deus sempre protegeu, Deus sempre guardou. É igual aquela viúva que nós citamos aqui no princípio, não é? Ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, mas ela tinha esperança em Deus. E Deus levou o homem, o profeta, o homem de Deus, e o homem de Deus foi na casa dela, e Deus multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. E é esse Deus que nós precisamos acreditar, que nós precisamos confiar. É o Deus que no meio das tribulações Ele manifesta a sua graça. Nós não podemos deixar ceder à maré, ao que o mundo está levando as pessoas a irem. Nós precisamos continuar confiando no Senhor e acreditando na sua palavra. Porque é isso que está levando as pessoas a desacreditar da vinda de Cristo. Não confiar na palavra de Deus. E o apóstolo Pedro está querendo reforçar essa verdade fundamental sobre a vinda de Cristo. Ele quer mostrar que a história não está à deriva. O mundo não está sem controle. Deus tem um plano e está no controle. Deus tem todo o controle sobre este mundo. Amém? O versículo 3 ele diz, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A expressão últimos dias aqui, ela é interpretada de forma errônea muitas das vezes. Pensamos que é agora, mas os últimos dias já está contado desde quando Cristo veio. Não é? Quando nós olhamos para as profecias do profeta Daniel e fazemos as contas das 70 semanas, nós sabemos que já começou ali o fim, quando Jesus veio na sua primeira vinda. Desde então Jesus já anunciava, não é? O reino dos céus é chegado, e já começou os próprios discípulos, apóstolos do Senhor Jesus Cristo já esperavam o regresso de Cristo naquele tempo. Porque o tempo da vinda de Cristo começou já nos dias dos apóstolos. E Pedro queria alertar a igreja acerca também dos falsos mestres que viviam de acordo com os falsos ensinos, ensinando errado, vida errada, e escarnecedores, zombadores e difamadores. Hoje é o que mais se vê. Pessoas zombam da nossa cara, pessoas difamam, pessoas estão denigrindo, não é, a imagem verdadeira do Senhor. Eu recebi uma das coisas que eu notei, muitos foram investigar quem eu era por causa daquilo que eu escrevi. Ele fala, então você é pastor, né? Um daqueles que começaram a me comparar com vários outros pastores e começaram a me denigrir, não é? Eu falei, isso não me atinge, não é? Porque eu disse, nós não podemos generalizar. Desde os tempos bíblicos já havia falsos apóstolos, falsos ensinadores, falsos mestres. E nos dias atuais não deixa de existir. Há sempre aqueles lobos, né, disfarçados de ovelha, que estão enganando. Isso também faz parte daquilo que Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que muitos viriam em meu nome e enganariam a muitos. Os falsos profetas, não é? Mas nós é que temos que ter cuidado e vigilância quanto a isto. E eu gostaria de focar aqui no versículo 4, ao qual o versículo que mais me chamou a atenção durante essa semana, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse é um falso ensino que está aí. Muitos dizem, Jesus não vai voltar. Não há esperança, isso é mentira. Não haverá juízo, coisa nenhuma. No final, até o diabo vai se converter e vai se salvar. Vocês não veem que tudo permanece igual? Vocês estão perdendo tempo. Essa é a mentalidade dos falsos ensinos, da deturpação que há por aí, não é? E Pedro diz, olha, eles voluntariamente, ou seja, porque querem, eles ignoram isto. Que pela palavra de Deus, repare que o foco de Pedro aqui é o que nos traz força, é aquilo que nos instrui, que nos estimula a continuar confiando nas promessas de Deus. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela palavra de Deus se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui um esquecimento voluntário, intencional, como nos dias de Noé. A raça humana foi julgada pelas águas do dilúvio. Na segunda vinda não vai ser água, vai ser fogo, não é? Será pelo fogo. Quando nós olhamos o capítulo 3, não é? Fala do fogo. Eles esqueciam-se porque não queriam pensar em juízo, pois suas obras eram erradas. Os homens gostam de viver no pecado. Hoje ocorre o mesmo. É melhor não acreditar em juízo e continuar vivendo no pecado. Deus não vai voltar, deixa eu aproveitar minha vida, quero curtir mais a minha vida. Não é? É porque se você conhece a palavra de Deus, se você está na presença de Deus, se você errar, você sabe que você está em pecado, você está em desobediência. Então é mais fácil eu não quero conhecer a Bíblia, porque se a Bíblia vai me dizer que eu sou errado, que eu tenho pecado, é lógico que a Bíblia vai me definir os meus erros. Eu agora estava pensando nisso, eu estava lembrando de uma história que contava ainda quando eu era criança, que havia um médico, um doutor, ateu, ele não acreditava em Deus, e ele tinha muitos pacientes que eram cristãos, e iam até o seu consultório. E um dia ele, intrigado, ele disse para a pessoa que trabalhava, para a recepcionista, não é? E falou assim, olha, é o seguinte, hoje, como vem muitos pacientes cristãos aqui no consultório, eu não vou atender hoje ninguém, eu vou pegar uma Bíblia, eu vou ler essa Bíblia, eu vou descobrir os erros que tem nela para mim conseguir combater esses cristãos que vêm aqui. E ele ficou o dia inteiro trancado dentro da sua sala, e a recepcionista começou a ficar preocupada, porque aquele homem não saiu nem para almoçar. Será que ele trouxe marmita, não é? Porque já são quase 6 horas da tarde, quase na minha hora de ir embora, e esse homem ainda não saiu de dentro do seu consultório. Então aquela menina abriu a porta e viu aquele homem debruçado em cima da Bíblia a chorar. E ela perguntou, mas o que aconteceu, doutor? Eu falei, eu estava tentando descobrir os erros que havia nessa escritura, mas essa palavra descobriu foi os meus erros. E aquele médico acabou por se converter também por causa do poder da palavra, o poder do Evangelho. Então nós não podemos menosprezar a palavra, porque quando nós menosprezamos, nós realmente caminhamos para o caminho de pecado e nós não queremos saber da palavra para nada, porque a palavra vai colocar às claras os nossos erros, não é? É melhor dizer que a Bíblia é falsa, manipulada. Sabe, isso foi uma das mensagens que eu mais me recebi. Você já tem mais de 20 anos, com barba na cara e acredita em fábulas. Teve uma vez que eu fiz um comentário também no Metro, que é um jornal aqui do Reino Unido, e alguém citou um escritor dinamarquês que fala muito em fábulas. Ele também me acusou que eu acreditava em fábulas. Ele até usou eu não lembro o nome do artista agora, da pessoa, do escritor, mas ele é um escritor bem famoso, inclusive na Dinamarca, que escreve muitas fábulas, e ele disse que eu estava acreditando em fábulas, porque está a dizer que a escritura sagrada da Bíblia não passa de fábulas. Enfim, muitos estão por esse caminho, porque não acreditam na verdade das escrituras. A verdade é que para crer na vinda do Senhor Jesus Cristo, é preciso crer na Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, porque é ela que afirma que Jesus vai voltar. Eu gosto muito de Atos capítulo 1, quando os anjos aparecem para os discípulos e diz, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo homem que vocês estão vendo subir aqui, ele vai voltar. Essa é uma grande promessa.
E eu acredito e eu clamo pela vinda do Senhor Jesus Cristo ainda hoje. Porque se Jesus viesse hoje, tudo acaba. Acaba o sofrimento e nós vamos desfrutar para toda a eternidade de estar na presença dele. Amém? Se não cremos na Bíblia, em que acreditaremos? Nas previsões, na ciência, nos estudos? Eles mesmos se contradizem, né? Hoje nós vemos aí esse problema com esse vírus. Estão sempre a se contradizer. Nunca há resposta para nada. Amém? Pedro diz que acontecerá o que acontecerá, não é? Tudo que conhecemos será consumido pelo fogo. Bens, posses, diplomas, tesouros, obras, homens maus. Então por que se apegar às coisas deste mundo? Lembrando daquilo que eu falei na quinta-feira no devocional, estava refletindo sobre a partida de um amigo que morreu semana passada, um pastor que eu conheci em Portugal há alguns anos atrás. Um homem muito esforçado, ele veio para o Reino Unido, tirou o seu mestrado, doutoramento em teologia, não é? Escreveu alguns livros e regressou para Portugal. Mas um homem ainda quase novo. O que eu quero dizer não que estava pegado às coisas, não era nada disso. É por causa da transitoriedade da vida. É um homem tão esforçado que a gente fomos apanhados de surpresa, foi um choque enorme. Como é que é possível? Não é? Enfim, o que eu quero, esse ainda foi uma coisa boa, porque ele, graças a Deus, estava servindo a Deus da sua maneira, não é? Procurando se esforçar a cada dia para dar o seu melhor, o contributo para o reino de Deus. E agora aqueles que estão mais agarrados aos bens deste mundo, às coisas desta terra, não é? Que Deus nos livre disso, irmãos. Uma das coisas que eu mais anseio é conseguir comprar minha própria casa, não é? É uma luta que todos nós que passamos por isso, mas eu não posso colocar isso como se fosse eu esqueci a palavra agora, é algo que a gente fica, não desiste daquilo, não é? Sabendo que nós precisamos ajuntar tesouros nos céus, o próprio Jesus disse, não é? Nós às vezes estamos perdendo tempo com determinadas coisas. É por isso que uma coisa que eu sempre disse para minha esposa, eu falo assim, eu não me mato de trabalhar. Eu não me mato de trabalhar. Deus nos deu 24 horas por dia. Nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para comer, para estar com a família, para desfrutar. Então nós precisamos disciplinar o nosso tempo e não trabalhar mais do que 8 horas. Não trabalhar. Às vezes eu trabalho no hospital, tenho que trabalhar 12 horas, mas em compensação recebo alguns dias extras para conseguir desfrutar, não é? Então, mas nós precisamos aprender a remir o nosso tempo também e a juntar tesouros no céu, não nessa terra. Amém? Seguindo para o versículo 8, ao qual nós paramos. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro aqui está falando de uma coisa que é uma ideia comum entre os próprios cristãos, que Jesus estava demorando muito para voltar. Repare que esse é o problema da questão do versículo 4. Aonde está a promessa da sua vinda? Se nós parar para pensar, olha, eu tenho 38 anos de idade. A minha avó já pregava isso, e minha avó já não está mais aqui, ela morreu. Meu pai também falava, minha mãe. Quando eu era criança eu via essas coisas na igreja. Será que realmente vai acontecer? Esse é o problema do ser humano, porque nós queremos medir as coisas no nosso tempo. Nós não podemos ser ignorantes quanto ao tempo de Deus, porque é completamente diferente do nosso. Deus não segue a nossa lógica. Os seus pensamentos são maiores que os nossos. Repare o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele não está limitado à nossa cronologia, porque Ele é eterno. Por isso é inútil nós fazermos cálculos e previsões. Muitos já tentaram fazer isto e se decepcionaram. Nós não podemos, nós temos que olhar para os sinais. Olhai para a figueira, Jesus disse. Olhai, não é? Nós devemos olhar para os sinais que Deus está dando. E hoje nós vivemos um sinal da vinda do Senhor Jesus. Mais um sinal. Escarnecedores. A homossexualidade aumentando a cada dia. Nós estamos vendo sinais a cada dia, não é? Do regresso do Senhor Jesus Cristo. A apostasia, não é?
Então, outra coisa que eu gostaria agora de tentar trazer para nós é algumas coisas nas parábolas de Jesus. Quanto às bênçãos concedidas, não é? Sobre o servo relaxado e o servo fiel. Mateus 24, 45, 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os meus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Repare que é o Senhor Jesus Cristo que estava falando sobre o servo, não é? O perigo de nós estarmos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Nós vemos na parábola das 10 virgens também, a letargia espiritual, 5 prudentes e 5 loucas, 5 que estavam, não é, que se cuidavam, que estavam vigiando quanto ao regresso do esposo, e as outras 5, não, isso aí, Jesus não vai voltar, é o que muitos estão a dizer. Curiosidade, uma coisa para nossa curiosidade, vocês sabiam? Há muitas notícias que não dizem isso, mas há outros. Se você pesquisar um pouquinho sobre Nat Geo, preparados para o fim do mundo, chama Nat Geo, não é? Nat Geo. Cidadãos norte-americanos que estão se preparando para o fim do mundo, eles constroem abrigos subterrâneos chamados bunkers, não é? Armazenam água, alimento, armas, remédios, fazem treinamentos, etc. Empenham as suas vidas neste propósito e gastam milhares de dinheiro, fortunas, não é? Mas não é desta forma que nós devemos nos preparar, mas espiritualmente é isso que a Sagrada Escritura diz. Espiritualmente é que nós nos devemos preparar para o regresso do Senhor Jesus Cristo. Porque o motivo também dessa aparente demora do Senhor Jesus Cristo é por causa da sua misericórdia, não é? E que nós possamos ter azeite nas nossas vidas, como as 5 virgens prudentes tinham azeite na sua vida. Azeite fala de unção, que nós possamos ter unção de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, buscando mais ao Senhor, nos preparando para o regresso do Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Ele é misericordioso, longânimo, paciente, quer que todos se arrependam e sejam salvos. Ele ainda está dando novas oportunidades. Mas a pergunta que nós colocamos é: como será a vinda do Senhor? Como será? Se esse Senhor realmente vai voltar, como diz as Escrituras, como será? E Pedro responde: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro responde aqui como que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. A símile predileta de Jesus é dizer que ele virá como um ladrão de noite, quando ninguém está à espera. Ele espera que todos estejam desapercebidos, e ele entra, invade a casa e rouba o que lhe apetece e vai. Então Jesus virá de surpresa, e muitos serão surpreendidos. E diz que os céus passarão com grande estrondo. Tudo aquilo que existe não vai existir, não é? Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus vai destruir tudo isso com fogo. Voltando a algumas coisas que nós falamos sobre as falsas profecias sobre o fim do mundo, eu vou ler aqui porque isso é importante nós entendermos que já houve algumas previsões. Um deles foi de William Miller, um adventista. Dizia que Jesus tornaria a terra e o planeta arderia em fogo. Algum ponto entre 21 de março, repare que ele deu até a data, de 1843 e 21 de março de 1844. Cerca de 100 mil seguidores seus venderam tudo o que tinham e foram para as montanhas esperar o fim predito. Como nada aconteceu, então marcou uma nova data do fim do mundo, para 22 de outubro de 1844, que também falhou. Charles Taze Russell, muito conhecido, testemunho de Jeová. Em 1874 e 1914,
ele disse que o ano de 2000 iria acabar tudo. A profecia dele era: até 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Até rimava, não é? Ocorrência de muitos suicídios nos Estados Unidos por conta dessas falsas profecias. Harold Camping, apresentador americano, ele marcou 3 datas: 1992, 94 e 2011. Por fim ele desistiu, não é? Viu que estava sendo mais um motivo de chacota, de vergonha por suas... O próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, a não ser o Pai Celestial. Também temos a profecia Maia, do dia 21 de dezembro de 2012. Inclusive lançaram o filme, né, de 2012, concernente a essa profecia Maia, que o mundo iria acabar em 2012. Já estamos em 2020, repare. Então, algum outro vai aparecer aí dizendo que Jesus vai voltar amanhã, colar, mas nós não podemos crer nisto. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, ele virá como ladrão da noite, ele pegará muitos de surpresa. Não adianta marcar a data, não é? Será um dia comum, rotineiro. Vai ser uma visita súbita, inesperada. Jesus disse que será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e compravam, vendiam, plantavam, colhiam. Não deram ouvido, não creram, não se prepararam e pereceram. Por isso nós devemos estar alertas e prontos para esse dia. O que me chama a atenção aqui nos dias de Noé é que o texto diz que eles comiam, bebiam, casavam. Está falando de distrações. Eu vi um vídeo tempos atrás que falava um pouquinho sobre o maior perigo dos nossos dias são as distrações. As pessoas estão distraídas. A correria do dia a dia, não tem tempo para Deus, para ler a Bíblia, para buscar ao Senhor. Às vezes passamos mais tempo nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, tantos outros aí que têm surgido para roubar o nosso tempo, e acabamos envolvidos. É que a gente começa a ver uma coisa, ver o outro, ver uma coisa, ver outra, vira um vício, não é? E acabamos enredados. Estamos distraídos. Deixamos de ler um bom livro, deixamos de ter tempo também com a família, deixamos de buscar a Deus, de orar mais, e acabamos na distração. Não é errado nós termos um tempo de lazer. O que Deus quer de nós é disciplina. Que nós temos cuidado, porque essas distrações podem nos afastar de Deus. Nós devemos estar alerta, porque Jesus pode nos surpreender. Outra parábola que Jesus conta é do porteiro. Marcos 13, 32 e 37. Ele diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, a todos vigiai. Então temos que estar vigilantes. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, diz o apóstolo Pedro. Eu gosto muito de uma frase que John Wesley diz, não é? Uma das coisas importantes que nós devemos ver é que quem crê nessa verdade eterna do regresso de Cristo precisa viver uma vida diferente. A exemplo de John Wesley, vamos ver aqui. Certa vez lhe perguntaram o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar, e ele respondeu: o mesmo que faço todos os dias, pois todos os dias eu espero ele voltar. Todos os dias eu espero ele voltar. Se Jesus voltasse hoje, como estará a sua vida diante de Deus? Alguns estão partindo para a eternidade para encontrar com o Senhor. Eu voltei a pensar novamente nesse amigo que partiu. Ele tinha planos, né? Estava contando os planos dele para outro pastor amigo, o projeto de lançar um livro, um novo livro, mas foi surpreendido com a morte. Hoje ele está na presença do Senhor. A pergunta, aquilo que Wesley disse é muito importante para nós. O mesmo que faço todos os dias, pois todos os dias espero ele voltar.
nós devemos esperar o Senhor voltar todos os dias. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:4. Precisamos estar alerta. Vou tentar correr aqui por causa do tempo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, versículo 13. Nós aguardar o cumprimento da promessa dos novos céus e da nova terra. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos ter esperança neste mundo que vivemos, nas coisas desta vida, nos políticos. É muito difícil, não é? Alguns pensam que quero casar, ter filhos, construir, comprar a minha casa antes da vinda do Senhor. Eu tinha uma menina que ela esteve aqui em casa um tempo e ela disse, não, eu tenho que casar antes do Senhor vir. Não é? Eu tenho que casar, ainda era solteira, não é? Mas não sabemos que todo esse mundo é permeado pela dor e sofrimento, isso pode acabar a qualquer momento, né? Somente no céu haverá um gozo perpétuo. O casamento não é mais importante do que estarmos na presença do Senhor. Amém? Apocalipse 21:4 diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mateus 24:13 diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos permanecer firmes no Senhor, sabendo que todo sofrimento, eu não sei qual é a dor, qual é o sofrimento que tu enfrenta hoje. Não sei. Todos nós temos lutas, temos dificuldade, principalmente agora, não é que alguns estão enfermos, estão no leito de enfermidade por causa dessa doença, desse problema, desse vírus. Mas isso vai acabar tudo aqui. Você que perdeu um ente querido, filho, esposa, mãe, pai, tio, tia, avó, nós gostaríamos de encontrá-los novamente na presença do Senhor. Por isso, amados irmãos, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, repreensíveis e em paz. Pedro está a dizer, precisamos nos empenhar para sermos achados imaculados, ou seja, não temos manchas, estamos vivendo uma vida de santidade, separado e em paz. Nós colocamos a cabeça na almofada do nosso travesseiro para dormir e estamos em paz com Deus. Deus, graças a Deus, eu estou em paz. Não é? É igual quando nós temos uma dívida, não é? Enquanto você não paga e está sossegado com aquela dívida, fala, poxa, eu estou devendo, não tenho paz enquanto não pagar, não é? E com Deus nós sabemos que a nossa dívida para com Deus é impagável, mas a graça que nós temos é que Jesus pagou por nós, então nós temos que ter essa paz, e a única maneira de nós termos essa paz é olhar para nós, fazermos uma introspecção, olhar para nós e dizer, Deus, eu estou bem contigo, Senhor. Eu sei que se a trombeta soasse agora, neste instante, nesse momento, eu iria encontrar meu mestre amado, eu ia encontrar o meu Salvador, aquele que morreu naquela cruz em meu lugar. Esse é o meu desejo, esse deve ser o nosso desejo, encontrar o Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Glória a Deus. Mas há uma outra parábola que está em Mateus 25:14-30, que fala dos servos e os talentos. Cuidado quanto às coisas espirituais, o reino de Deus. Repare, eu não vou ler a parábola aqui porque não temos tempo. Diz, primeiro multiplicou o talento que recebera. O primeiro, não é? O primeiro que recebeu o talento. O segundo fez o mesmo. Um recebeu 10, né? Aplicou. O terceiro, ele cavou um buraco e o que ele fez? O escondeu na terra. E os dois primeiros, eles foram recompensados pelo bom trabalho. E o terceiro foi castigado. O que isso quer dizer? Que Deus também nos deu dons, nos deu talento, e nós precisamos multiplicar isto. Nós precisamos trabalhar na seara do Mestre, trabalhar nessa grande obra. Não enterrar os nossos talentos. Se eu sei cantar para o Senhor, não deixe de cantar para o Senhor. Se eu sei pregar, não deixe de pregar ao Senhor. Não enterre o seu talento, não enterre a tua vocação, não enterre o teu ministério, não enterre o teu chamado, não enterre. Faça aquilo que os dois primeiro fizeram, multiplicou, ou seja, passe adiante aquilo que você tem. Se você é um músico, ensine outros a louvar o Senhor. Se você prega e sabe ensinar, ensine outros a pregar, a compartilhar a mensagem do Evangelho, mas não enterre o seu talento.
Não deixa que o diabo te cale, não deixa que a circunstância te cale, mas faça aquilo que o Senhor quer que você faça, porque o dia que o Senhor Jesus vier, Ele vai te recompensar. Mas aquele que enterrou seu talento vai ser castigado, punido pelo Senhor, infelizmente. Outra coisa que nós não podemos esquecer, que faz parte da vida cristã e está no reino de Deus, é o amor e a hospitalidade. Mateus 25, 35 a 46, Jesus disse assim, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. Respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste. Versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa hospitalidade, com o cuidado. Às vezes, a Bíblia diz que muitos, sem saber, receberam anjos em sua casa. Eu lembro de uma história da minha avó. Eu era criança, deveria ter seus 7, 8 anos de idade. E passou um mendigo, nós costumávamos chamar o andarilho, não é? Aqueles que andavam com a trouxa nas costas, andavam para a rua todo sujo. E minha avó fez uma coisa para aquele homem. Ela tinha um poço artesiano, ela tirou água, deu para aquele homem. Ela fez um almoço e deu para aquele homem. Ela viu se tinha roupa em casa que servisse naquele homem, ela deu. Fez uma trouxa de roupa para aquele homem e despediu com pão ainda. Aqueles assados na fornalha, que dá muita saudade, né? Aqueles pãozinhos assados na fornalha de barro. E eu lembrei, quando eu era adulto, que eu lembrei desse texto. Eu li esse texto e disse, uau, muitos sem saber receberam anjos em sua casa. E esse texto que nós lemos vai muito de encontro com isto. Então, não deixemos de fazer o bem. Não olhemos para as pessoas com falta de compaixão, porque isso não agrada a Deus. E muitas das vezes, sem saber, o Senhor Jesus Cristo vem até nós, mostrando um tipo de necessidade para provar a nossa fé e o nosso coração, para ver se realmente nós estamos dispostos a fazer alguma coisa para aqueles que precisam. Amém? Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, e que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro estava falando aqui do perigo de nós cometer o mesmo erro, não é? Aquele que distorce as escrituras. Quantas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus? Essa semana foi uma semana muito chocante mesmo, porque eu tenho muitas perguntas na cabeça às vezes, e eu estava lembrando em 2007, há muitos anos atrás, eu conheci um jovem num retiro, num acampamento de jovens. E ele era cristão, pregava, era um rapaz que já pregava muito e pregava em conferências, e falei, uau, ele é tão jovem, já prega conferências, né? Uma pessoa bem conhecida. E no entanto, aquele jovem veio se desviar. Mas mesmo desviado, ele dizia, eu consigo fazer aquelas pessoas chorar na igreja. Porque ele era emocionalista, ele usava muito das emoções das pessoas e conseguia tocar na vida das pessoas. Eu sei que Deus usava a palavra de Deus jamais vem. Pode ser um ímpio pregar, até um jumento falou e nós conhecemos a história. Mas aquele jovem, ele estava a dizer que ele fazia as pessoas chorar e não sei o quê, e virou um incrédulo, um homem muito, muito ímpio mesmo. A palavra de Deus transformou ele numa pessoa muito ímpia. Eu falei, meu Deus, como é que é possível alguém que tem tanto conhecimento da palavra
chegar a esse ponto. E aqui nós vemos nas Escrituras, o próprio Paulo repreendeu muitos dos que estavam com ele, que abandonou, não é? Amando o presente século. Alguns pregavam um Cristo totalmente contrário daquilo que está nas Escrituras. Então que Deus nos dê graça e misericórdia para que nós não deturpemos, nem distorçamos o que está escrito. Amém? Vamos concluir. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiai a vossa firmeza. Antes crescei na graça, conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, cuidado para que nós não sermos levados pelos ventos de doutrinas, heresias e acabar perdendo a nossa fé. Quando, porém, o Filho do Homem voltar, porventura achará a fé na terra? Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo deixou em Lucas 18:8 para os seus discípulos. O dia do juízo do Senhor, Ele virá, e Deus fará a separação entre os bodes e as ovelhas, Mateus 25:31-46. Por isso o texto nos diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e isso requer estudo e prática. Jesus voltará, nós não sabemos o dia, nós precisamos nos preparar, e o mundo caminha para o juízo e tudo será destruído pelo fogo. Nossa esperança, a promessa de novos céus e uma nova terra. Essa é a nossa esperança e nossa promessa. Que Deus ricamente vos abençoe e que isso sirva para a nossa reflexão, que Jesus está às portas para buscar o seu povo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Uma palavra de exortação, Senhor, para nós olharmos para ti, Jesus. Olharmos para os sinais, as circunstâncias. Tudo está apontando para o teu regresso, Senhor. E nós acreditamos piamente que isso vai acontecer dentro em breve, Senhor. Pai, que o Senhor nos livre e nos guarde, Senhor, do que está por vir, Senhor. Porque nós sabemos que os dias são maus, vai haver muita perseguição, muitos irão pagar com suas próprias vidas, Senhor. Nós temos filhos pequenos, Senhor, e isso por vezes nos preocupa, Senhor. O que vai ser deles, ó Pai? Qual é o legado que estamos a deixar, Senhor? Nós sabemos que nós queremos induzi-los, não é, nos teus caminhos, fazer com que eles acreditem em ti, Senhor, e tenham uma experiência contigo, talvez como nós tivemos no passado, uma experiência sobrenatural, Senhor, porque nós sabemos que isso irá marcar a vida deles, ó Deus, para sempre, Senhor, e eles irão se preparar, Senhor, para o que vem por aí, Senhor, apesar que vai ser tempos difíceis, mas nós queremos, Senhor, nós queremos e almejamos, Deus, que o Senhor volte logo, Senhor, para que nós não venhamos experimentar essas coisas terríveis que estão para acontecer neste mundo, Senhor. Pai, eu clamo pela tua igreja espalhada por este mundo, todos aqueles que me ouvem nessa tarde, nessa noite, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos, ajuda, Senhor, que se ache digno, Senhor, dessa tão grande salvação e que possa ser salvo, olhando sempre para ti. Como diz a tua palavra, seguindo a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para esse dia glorioso, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, chegamos ao fim de mais um culto na Church at Home, Igreja em Casa. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Sabemos que alguns países estão em quarentena, então é uma oportunidade que nós temos de compartilhar o Evangelho e a mensagem ser difundida. Não deixe de dar um like na página e também lá no YouTube também, para que a mensagem tenha um alcance maior. Não deixe de compartilhar, de seguir os próximos cultos, né, ao qual nós iremos estar compartilhando alguma palavra para os irmãos aqui, amigos em Cristo. Então estejam disponíveis para ouvir a palavra de Deus e também compartilhar essa mensagem no nome de Jesus. Amém? Então no próximo sábado ainda não temos certeza se vamos estar online no culto aqui devido a algumas circunstâncias que iremos ter, mas conforme a semana vai andando, nós vamos dando notificação sobre o que iremos fazer no próximo fim de semana, tá bem? Então, que Deus ricamente vos abençoe. Na próxima quinta teremos o nosso devocional e com certeza Deus tem uma palavra para cada um de nós. Então, que Deus abençoe, uma boa semana, um bom final de semana e continuação de uma noite abençoada na presença de Deus.